Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando na nossa live deste dia 27 de julho de 2020, atualizando o status do nosso estado em relação ao coronavírus. Nós temos no Rio Grande do Sul, nesse momento, 60.044 casos confirmados para o coronavírus. Casos esses que já aconteceram em 461 municípios gaúchos, ou 90% do total de cidades do nosso estado. E são, até o momento, 1.611 mortes confirmadas aqui no Rio Grande do Sul. 86% dos casos confirmados já se recuperaram. E, nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 77,3%. Aliás, nós continuamos no nosso esforço de ampliação dos leitos de UTI no nosso estado. Só ao longo do mês de julho foram quase 200 leitos novos no SUS de UTI abertos no nosso estado. O que tem nos ajudado a manter essa taxa de ocupação de leitos abaixo dos 80%, mesmo com a demanda crescente para o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos trabalhando forte para garantir condições de atendimento para aquela população que necessitar. Desses leitos que estão ocupados, dos 1.831 leitos de UTI ocupados no Rio Grande do Sul, 677 são ocupados por pacientes confirmados para o coronavírus. Outros 202 são ocupados por pacientes suspeitos. No total, entre suspeitos e confirmados, nós temos 48% de ocupação dos leitos de UTI por pacientes ou suspeitos ou confirmados para o coronavírus. Mais uma vez eu chamo a atenção. Uma doença que nós conhecemos neste ano ocupa já quase a metade dos leitos de UTI, que foram ampliados esses leitos no Rio Grande do Sul. Quase metade dos leitos de UTI são ocupados por pacientes ou suspeitos ou confirmados para o Covid-19. Por isso que a gente renova o nosso pedido a todos aí de nos ajudarem no enfrentamento ao coronavírus. Eu aproveito aqui para atualizar sobre o meu estado de saúde, né? Na última sexta-feira, fiz um exame logo cedo, diante de uma semana que tinha sido intensa, com participação em atos que envolveram outras pessoas, embora sempre respeitando os protocolos do distanciamento, usando a máscara, higienizando as mãos. Infelizmente, né, em algum momento, acabei me deixando vulnerável a contatar e ter contágio com o vírus e acabei diagnosticando positivo para o coronavírus. Até ali, sem qualquer sintoma, fiquei sabendo na tarde da sexta-feira, o diagnóstico era positivo para o coronavírus. No final de semana tive, de fato, alguns sintomas leves, especialmente dor de cabeça e um pouco de cansaço, mas todos esses sintomas diminuídos, né, usando analgésicos comuns, que me possibilitaram aí estar hoje trabalhando aqui sempre virtualmente. Não se altera muito a minha rotina, tendo em vista que eu já moro no trabalho, né, morando aqui no Palácio Piratini, só que agora com mais restrições, não tendo contato com a assessoria, e nós já estávamos trabalhando muito com teletrabalho para muitos servidores aqui. Estamos colocando ainda mais, especialmente nessa semana, servidores em trabalho remoto, né, diminuindo a circulação de pessoas e evitando este também meu contato com assessoria aqui no Palácio. Mas continuo trabalhando virtualmente, acompanhando os temas ligados ao coronavírus e outros tantos temas, né, especialmente da reforma tributária que nós estamos discutindo, me debruçando totalmente sobre o trabalho aqui desde o Palácio Piratini, né. Eu digo que não faço home office porque já moro no trabalho e isso facilita a minha vida. Eu quero agradecer a tantas mensagens de boas vibrações que me são enviados, né? Tem sempre aquelas pessoas pouco gentis, os haters na internet,
que nos mandam mensagens que eventualmente machucam a alma, mas para cada mensagem de um hater tem 300, 400, 500 mensagens de gente nos desejando boas coisas. Eu agradeço a cada um de vocês que mantém a nossa energia para seguir trabalhando pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, para cada hater, 500 lovers, nós estamos seguindo firme aqui pelo nosso trabalho pelo Rio Grande. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Nós tínhamos o anúncio preliminar das bandeiras na sexta-feira, como sempre fizemos, apresentando o que os indicadores apontam, né, sobre o risco de contágio e também sobre a capacidade de atendimento em cada uma das 20 regiões, e naquele mapa preliminar nós tínhamos 14 regiões em bandeira vermelha. Nessa semana, no final de semana, a gente recebeu no gabinete de crise 49 recursos de municípios solicitando reconsideração dessas bandeiras ou, né, reconsideração dos dados dos seus municípios, sendo que fizemos a análise com a decisão que nós vamos aqui apresentar para vocês. Vamos abrir a apresentação. Por favor, Dani, pode colocar aí na tela a análise de recursos desta semana das bandeiras vigentes para as regiões. Este era o mapa preliminar, né, para as diversas regiões. Nós tínhamos ali, então, 14 regiões em bandeira vermelha e, com a atualização dos recursos, basicamente se mantém a mesma restrição da semana anterior, em 8 regiões no nosso estado. As regiões de Santo Ângelo, de Cruz Alta, de Santa Rosa, de Santa Cruz do Sul, de Pelotas e Bagé retornam à bandeira laranja após terem um pedido de reconsideração acolhidos no gabinete de crise. Outros pleitos deferidos foram relacionados a regiões, na verdade a municípios, em relação ao 0 hospitalizações e 0 óbitos, que são os municípios de Morro, Reuter, Arambaré, São Lourenço do Sul e Coronel Bicaco. Na verdade, São Lourenço do Sul está lá abarcada pela região sul também, então já pela região já estava bem laranja. Então, ficamos basicamente com a mesma configuração de mapa da região anterior, da semana anterior, nas regiões. A única diferença é que municípios passíveis de adotar a bandeira laranja, nas regiões que estão em bandeira vermelha, né, nós tínhamos na semana passada 120 municípios em condições de adotar o protocolo da bandeira laranja, e nesta semana são 119 municípios. Na configuração final, 252 municípios, onde estão 7.199.000 habitantes, ficam em bandeira vermelha, são 63% da população, mas nestas regiões, né, nós temos 119 municípios que, por não terem óbitos e não terem hospitalizações, podem adotar os protocolos da bandeira laranja. Nesses municípios estão 5% da população gaúcha, ou 565.000 habitantes. Os recursos deferidos, né, estão aqui, como eu já tinha antecipado a vocês, e nós temos esta condição aqui. Analisando, por exemplo, né, a região de Santo Ângelo, na região missioneira, a gente pode observar naquele pequeno quadro à esquerda, onde estão aqueles gráficos de barra, que a região de Santo Ângelo já vem tendo uma melhora no seu indicador em relação a outras semanas. Na verdade, é importante também salientar aqui, um indicador que ajudou a reduzir esta média em todas as regiões foi o indicador do estado de disponibilidade de leitos de UTI para atender Covid, justamente por conta de uma ampliação de leitos que estamos fazendo, que transformou esse indicador em bandeira vermelha para bandeira amarela. Nós tínhamos 547 leitos na semana passada para atendimento ao Covid, na semana anterior, na verdade. Encerramos a semana passada com 566 leitos livres de UTI. Então, esse indicador melhorou e esse indicador também ajudou todas as regiões. E também as regiões tiveram, muitas vezes, indicadores seus que melhoraram. Na região de Santo Ângelo, por exemplo, a gente teve uma relativa estabilidade no número de
a casos ativos em relação a casos recuperados. Também tivemos aqui, né, o incremento de apenas um óbito, de 3 para 4 óbitos. A macro-região missioneira teve melhoria aqui dos indicadores de internados em leitos de UTI para Covid, que se mantiveram em 16 internados em leitos de UTI Covid. Tivemos na macro-região também a melhoria do indicador de SRAG, né, que foi uma evolução baixa na variação, de 29 para 33. Então, a análise deste conjunto, pela capacidade ainda também que tem a macro-região missioneira, nós atendemos os recursos da região de Santo Ângelo, muito semelhantes à região de Cruz Alta, né, que tinha ali 4 óbitos, fora 3 óbitos, por exemplo, que também teve esta variação menor de internações por SRAG. A região de Santa Rosa também, na macro-região missioneira, também tem uma variação pequena de óbitos, tem uma variação positiva no caso de ativos em relação aos recuperados, que evidentemente ali nos causa preocupação, mas a capacidade hospitalar desta região ainda é grande e nos faz acompanhar, analisar esta região com cuidado, mas sem impor ainda restrições maiores de fechamento. A região de Pelotas, né, teve ali, de fato, uma variação de hospitalizações, né, que gera preocupação, mas também é uma região onde há muita disponibilidade de leitos hospitalares. Há uma melhoria, no caso, na proporção de ativos para recuperados, de 0,55 para 0,47, a gente pode ver naquele indicador, eram 161 ativos, foi para 181 ativos, mas recuperados foi de 292 para 387 recuperados, e a gente tem ainda uma capacidade de oferta de leitos bastante grande naquela região, certa estabilidade também na demanda de internações em leitos de UTI naquela região, o que faz com que ela se mantenha na bandeira laranja. Da mesma forma, o mesmo motivo também, que está na mesma macro-região, a região de Bagé, que também teve uma oscilação negativa de óbitos de 2 para 1 óbito e de hospitalizações de 5 para 7 hospitalizações. Então, a macro, também de proporção de ativos para recuperados melhor, né, de 1,13 para 0,87. Então, também com a disponibilidade que a macro-região tem de leitos hospitalares, ela volta à bandeira laranja, se mantém na bandeira laranja. Nós temos, além disso, a região de Santa Cruz do Sul, que teve uma oscilação também ali de 8 para 15 hospitalizações, mas tem, de outro lado, a manutenção do número de óbitos, em 4 óbitos, o número de casos recuperados foi de 90 para 107, o de ativos de 63 para 71, se mantendo, portanto, em 0,66 casos ativos sobre casos recuperados, quantidade de leitos de 1,8 leitos livres para cada leito que está ocupado por Covid. Então, tem ainda também um fôlego em disponibilidade de leitos na região de Santa Cruz do Sul. Na manutenção da bandeira vermelha, nós temos as regiões de Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul. E regiões que não tiveram recursos e que também ficam na bandeira vermelha, Capão da Canoa, Taquara, Canoas e Porto Alegre. Mas é importante a gente trazer alguns dados importantes aqui dessas regiões que estão em bandeira vermelha, porque embora mantenham-se em bandeira vermelha, até por um histórico, um retrospecto aqui ainda de maiores dificuldades, a gente vê algumas evoluções importantes nessas regiões. Por exemplo, Novo Hamburgo tinha hospitalizações confirmadas na semana 10, ali, nessa primeira coluna, pode-se observar, eram 112, né, baixou para 99, e na última semana foram 75 hospitalizações. Estão vendo uma melhoria desse indicador importante. De outro lado, né, óbitos tinham sido na semana anterior 54 e dessa vez foram 31 na última semana, óbitos nesta região. Também uma melhoria importante que a gente aguarda possa se verificar uma manutenção desse bom indicador. Assim como casos ativos sobre recuperados nesta região também eram 600
foi para 669, e casos recuperados saíram de 1.505 para 1.849, o que fez esse indicador melhorar de 0,43 para 0,36. Então, a região de Novo Hamburgo apresenta sinais importantes de melhora, né, que nos fazem ter uma expectativa de, sendo mantido isso ali, em breve, a região poder ter um retorno à bandeira laranja em Novo Hamburgo. Palmeira das Missões, que está na macro-região norte também, nós observamos aqui dados importantes de melhoria, como, por exemplo, uma estabilização nas hospitalizações, né, de 20 para 22 hospitalizações na região de Palmeira das Missões, óbitos também estabilizados, eram 5 e se mantém em 5, os casos ativos sobre recuperados também não tiveram grande alteração. Então, tem alguns indicadores aqui da região de Palmeira das Missões que demonstram alguma melhoria importante naquela região de Palmeira das Missões. Passo Fundo também, a gente observa ali uma certa estabilidade, né? Passo Fundo, a gente viu um crescimento na ocupação de leitos de UTI, crescendo em patamares, né? Eram cerca de 20 leitos ocupados em UTIs no final do mês de junho, julho foi a 30, agora está de 40, então houve mudança por patamares, mas sem obedecer uma regra persistente de aumento de internações, e tem alguns dados aqui que sugerem, né, a região de Passo Fundo possa vir ali, muito em breve, retornar uma bandeira laranja no conjunto dos indicadores, ou pelo menos não mais piorando esses indicadores. A gente está numa expectativa aí de que essa semana a gente possa ter essa confirmação de estabilização para, eventualmente, no futuro, ter um retorno à bandeira laranja na região de Passo Fundo. A região de Caxias do Sul é uma região que se mantém preocupante. Eram 82 internações, hospitalizações na semana 10, se manteve ao redor disso em 81 e foi a 106 hospitalizações nessa última semana. Internados em leitos de UTI Covid eram 69, foi a 76 e agora foram 92 hospitalizados em leitos de UTI Covid no último dia na região de Caxias do Sul. A proporção de ativos e recuperados também piorou aqui, eram 0,44, estamos 0,5. E óbitos tinham sido 15 numa semana, foram a 21 óbitos na semana 11 e agora 30 semana 12 na região de Caxias do Sul. Leitos livres por leito ocupado era 1,18, baixou para 0,96. Até ali é o dado do estado, né? Estou lendo aqui o lado da região, era 1,2, foi a 0,93 e 0,53 na última semana, ou seja, meio leito livre para cada leito ocupado, ou um leito livre para cada 2 leitos que estão ocupados na região de Caxias do Sul. Então, o conjunto dos dados na região da Serra é preocupante, né, e seja cuidado na região da Serra Gaúcha. Na região de Capão da Canoa, a gente vê também alguns dados de melhoria, né, mas que ainda inspiram cuidado aqui na região do litoral norte. Os dados de hospitalizações tinham sido 20 numa semana, foi a 33, baixou a 28 na última semana, é um dado relevante para a região. O número de casos ativos sobre recuperados se mantém mais ou menos no mesmo patamar, 0,45 para 0,48. Óbitos pioraram na região litoral norte, de 9 para 14, e sem esquecer que essa região ela está inserida, né, no contexto da região metropolitana de disponibilidade de leitos, que está com também 0,54 para cada leito que está ocupado. A região de Taquara, ela também inserida nesse contexto, viu piorar ali o número de internações, de 10 para 19 hospitalizações na região. O número de ativos em relação a recuperados se mantém no mesmo patamar, em 0,97, agora 0,96, óbitos eram 5, foi para 6 óbitos nessa região, que se mantém também em bandeira vermelha. A região de Canoas também observou mais hospitalizações e mais óbitos. A região de Porto Alegre também registrou mais hospitalizações e mais óbitos
do que na semana anterior, embora, né, a macro-região metropolitana esteja observando uma redução do número ou pelo menos uma estabilização nas hospitalizações, o que sugere aí um caminho de melhoria das condições na região metropolitana. Então, aqui vai apenas um percurso do que nós tivemos pode parar o compartilhamento aqui já, das nossas bandeiras ao longo desta série histórica do nosso modelo do distanciamento controlado no estado do Rio Grande do Sul, que, mais uma vez, eu insisto, é um modelo que permitiu ao Estado ter as atividades, né, a maior parte das atividades, inclusive do comércio, ao longo do mês de maio, do mês de junho, e em boa parte do estado se mantém a atividade comercial, inclusive, podendo funcionar. Onde nós estamos observando maior necessidade de redução dos indicadores é na região metropolitana, na região da Serra Gaúcha e também parte da região norte do estado, que por isso estão na bandeira vermelha, porque os indicadores apontam, né, que tem maior risco de contágio ou maior risco na capacidade hospitalar. Nós passamos às perguntas. A primeira pergunta é da Gabriela Etches, da TV Pampa. A Gabriela diz: a FAMURS rejeitou inicialmente a sugestão do governo estadual para que os municípios decidissem se iriam acatar ou não as restrições da bandeira imposta pelo distanciamento controlado. Agora, um grupo de parlamentares gaúchos vai impedir no STF a suspensão do sistema por acreditar que os gestores municipais que deveriam tomar essas decisões, não o Piratini. Como o governador vê esse impasse? Como está o diálogo com a FAMURS quanto à possibilidade de uma gestão compartilhada? Gabriela, eu entendo que houve um erro de comunicação na semana passada, não sei de que parte, quando se noticiou que os prefeitos teriam rejeitado a gestão compartilhada. Isso que eu observei na reunião com as associações de municípios. Nós dialogamos, muitas associações, ali os presidentes das associações manifestaram interesse por uma gestão compartilhada, outros opinaram de que isso não deveria acontecer, e o que ficou consagrado naquela reunião é o que nós estamos encaminhando. Um expediente, um ofício que mandei hoje para a FAMURS, para que leve ao conhecimento das associações de municípios, no sentido de debaterem as associações com os prefeitos que integram as associações de municípios, este modelo, que seria, basicamente, o Estado rodar o mapa, como fazemos, né, identificando as bandeiras de cada região, os protocolos que o Estado estabelece valem para as regiões, a não ser que a região reunida tome a decisão por outro tipo de protocolo, que não poderá ser menos restritivo do que o da bandeira inferior. Ou seja, uma região que esteja em bandeira vermelha pode até não usar os protocolos da bandeira vermelha, mas não poderá ficar apenas nos protocolos da bandeira laranja. Terá que ter um protocolo mais restritivo do que os da bandeira laranja, seja ele, não poderá ser menos restritivo ou simplesmente equivalente ao da bandeira laranja. Isso é uma forma, né, de trazer os prefeitos para mais perto, para a gestão deste modelo. O que fica claro, inclusive, o pedido dos parlamentares em nível federal, acho que é legítimo buscar a Suprema Corte para discutir a legalidade, a constitucionalidade. Eu sempre defendi aqui sobriedade institucional para o país, é exatamente isso. Utilizar as instituições devidas para que alguma insatisfação e resignação com o que se esteja fazendo, né, inclusive em relação ao distanciamento controlado, possa ser discutido e decidido sobre essa competência. Eu reconheço que o poder de polícia administrativa, ou seja, da fiscalização do interesse local dos municípios, é dos municípios e, portanto, é fundamental ter os municípios como parceiros. Então não se trata aqui de ficar num impasse sobre responsabilidades, mas sim de buscarmos jogar juntos em favor, em defesa do interesse público, que é a manutenção da saúde, da vida dos gaúchos, a preservação da vida dos gaúchos, com a maior
equalização com as questões econômicas, que também interferem na vida dos gaúchos. Então, o nosso modelo do distanciamento controlado é um modelo para dar o norte, a orientação, estabelecemos os protocolos, ele funcionou até aqui, entendemos que podemos avançar para um aperfeiçoamento e maior engajamento dos municípios com esta cogestão, ou gestão compartilhada, em que as associações, os municípios, as regiões, os prefeitos reunidos possam deliberar por protocolos diferentes do Estado, mas sempre, né, levando em conta aquilo que o Estado identifica a partir dos indicadores, é o risco que a região tem. Mas estou muito tranquilo em relação ao que o governo do Estado está fazendo, que é o que a decisão já tomada anteriormente pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, define que os estados têm competência para estabelecer regras e que os municípios podem até estabelecer regras restritivas, mas não menos restritivas. O que nós queremos dar um passo adiante é no sentido de que os protocolos se ajustem em cada região à realidade de cada região. A Tuani Capelari, do portal Rio Grande, diz o seguinte: o ministro da Saúde recomendou que o Brasil invista mais no atendimento médico aos primeiros sintomas da Covid-19, ao invés de focar apenas na testagem. Há alguma ação do governo do Estado conforme a recomendação? Tony, nós estabelecemos isso numa reunião do COI, o nosso Centro de Operações de Emergência, ouvindo as entidades que representam, né, os especialistas em saúde no Estado, desde universidades e sociedade, o CREMERS, entre outros, estabeleceu uma portaria ou uma nota técnica que justamente faz a recomendação para que as pessoas com sintomas busquem orientação médica e que é a autoridade médica que deve definir o tratamento que vai ser ofertado para o paciente, ou seja, respeitando, né, a autoridade do médico para que seja oferecido o tratamento para aquela pessoa, de acordo com o entendimento do médico e o acerto que ele tiver com o paciente, que vai ser o que vai determinar o cuidado que será dado àquele paciente. Então, esta é a nossa orientação. O governo do Estado não tem um protocolo de orientação de uso de qualquer medicamento específico e também não veda o uso dos medicamentos que estão sendo tão falados, porque esta decisão é do médico, né? O médico saberá, analisando as condições do paciente, definir o tratamento para cada paciente de acordo com o seu caso, com a sua situação. O Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, diz: de forma recorrente, a região metropolitana vem apresentando índices negativos com relação à propagação do vírus. É a área mais delicada do mapa do distanciamento controlado. Em Porto Alegre, que representa o grande pulmão da rede de saúde do Estado, o prefeito Nelson Marquesan vem indicando a possibilidade de se adotar um lockdown na capital, desde que haja apoio e consenso de hospitais e empresariado. Politicamente, o senhor avaliza esta medida ventilada pela Prefeitura de Porto Alegre? Olha, Lucas, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza sobre o que se está falando quando se trata de lockdown. Muitas pessoas acusam que o que já temos, né, já seria o lockdown. Certamente não é, ao meu ver, um lockdown. O que nós temos são medidas restritivas, mas que ainda possibilitam, por exemplo, para o próprio comércio, formas de trabalho, né, de vendas, do e-commerce, do Pague e do drive-thru, né, ou seja, várias formas de trabalho ser utilizadas como forma de reduzir o transtorno econômico causado pelas medidas restritivas, mas, de outro lado, diminuir o número de contatos, as formas de contato entre as pessoas. Então, seguramente não é lockdown o que nós temos. Lockdown, né, pode ser entendido como aquela medida mais absolutamente restritiva em que apenas algumas poucas atividades estritamente essenciais fossem liberadas. Não me parece que seja o caso até aqui.
né? E eu tenho uma boa expectativa pelo que estamos vendo nos últimos dias. Nas últimas semanas a gente já via uma diminuição da velocidade do aumento de casos, e nos últimos dias a gente tem observado até uma certa estabilização em regiões da região metropolitana, inclusive com dados positivos em Porto Alegre, que me geram a expectativa de que nós possamos evitar medidas ainda mais restritivas. O que fica claro é a necessidade do cuidado por parte de todos, né? Ou seja, mesmo tomando cuidado, e eu tomo muitos cuidados, eu acabei, em algum momento, estando vulnerável a contrair o vírus, né? Graças aos cuidados que adotamos, a maior parte, se não todas as pessoas que estão ao meu redor aqui, no que trabalhamos, não sofreram contágio do coronavírus, o que é uma boa demonstração de que com protocolos a gente pode ter o funcionamento de muitas atividades. Por isso que a gente roga aí a toda a nossa população, aos diversos empreendedores, nos diversos setores, que sigam os protocolos, né, para que a gente possa reduzir as chances de contágio, para diminuir esta demanda por internações hospitalares, porque, embora estejamos aumentando o número de leitos no Estado, se não houver diminuição da velocidade do crescimento, aí sim a gente pode ter que caminhar para medidas ainda mais restritivas. Mas, ainda bem, estamos observando uma diminuição dessa velocidade do crescimento de demanda por internações e, quem sabe, até uma estabilização que esperamos possa se confirmar ao longo dessa semana e que seja aquilo que vai determinar ali na frente redução dessas restrições, porque a gente sabe que há um preço econômico, um efeito colateral econômico que não temos nenhum prazer em assistir no nosso Estado. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, pergunta: qual o assunto sobre a queda da taxa do isolamento no Rio Grande do Sul? O governo estuda medidas alternativas? O que está faltando para a maior adesão da população às orientações? O número de contestações aceitas para a reconsideração da bandeira pode influenciar na percepção das pessoas sobre a seriedade do modelo? Gabriela, eu entendo que o que justamente torna o modelo consistente e resistente às pressões é a sua flexibilidade. Fosse um modelo que não ouvisse, não analisasse os dados, não tivesse a predisposição de, eventualmente, reconsiderar as informações, nós estaríamos diante de um modelo que geraria maiores contestações. Então, nós analisamos as contestações e, sendo possível, manter atividades abertas ou com menos restrições. O nosso gabinete de crise, que é multidisciplinar, né, ele analisa com toda a atenção os dados que são trazidos para estabelecer restrições maiores apenas onde se torna claro e evidente que é necessário medidas mais restritivas. Então, é dessa forma que nós analisamos que a região norte, especialmente Passo Fundo, Palmeira das Missões, que é a região da Serra, e as regiões da região metropolitana do Estado, são aquelas onde mais são necessárias medidas restritivas, pelo aumento de demanda de internações de UTI, pelos casos positivos sobre casos já recuperados, as hospitalizações diversas, a disponibilidade de leitos, enfim, que tornam essas regiões aquelas onde tem que ter medidas ainda mais restritivas. Mas, de fato, a gente observa uma diminuição, em boa parte do Estado, do distanciamento, o que talvez seja fruto não das contestações que vêm no modelo do distanciamento, mas uma série de contestações públicas e até de uma ideologização deste debate sobre o distanciamento que nos parecem pouco razoáveis. A grande verdade, né, a gente não tem como analisar, não teve Covid, não teve coronavírus no ano passado, para nós dizermos se o distanciamento fez circular menos o Covid do que no passado, porque é um primeiro ano que nós temos de coronavírus no Estado e no mundo, mas nós podemos comparar as doenças respiratórias, e há menos doenças respiratórias neste ano do que no ano passado.
uma prova é que nós temos a notícia das distribuidoras de medicamentos de que há menos vendas, substancialmente menos vendas de antigripais e antibióticos que são utilizados para doenças respiratórias neste ano em relação ao ano passado, porque há menos pessoas acometidas de doenças respiratórias. Porque menos circulação de pessoas não significa reduzir apenas a circulação do coronavírus, significa reduzir a circulação de outros vírus que causam outras doenças respiratórias que, se estivessem circulando, estariam demandando atendimento hospitalar nos mesmos hospitais que atendem coronavírus. Então está muito claro para nós que o distanciamento tem nos ajudado até aqui a conseguirmos manter sob controle, né, a capacidade da oferta de leitos diante da demanda que nós temos para o coronavírus e para outras síndromes respiratórias também. Então, a gente sabe que as pessoas estão cansadas, a gente sabe que há uma demanda econômica relevante, mas sabe também que essas medidas de distanciamento estão significando menos circulação do vírus do coronavírus e de outros vírus também, e que estão nos ajudando a termos, se não ainda a redução do número de casos, estamos vendo uma velocidade menor do crescimento, que por si só já nos ajuda a garantir que haja oferta de leitos até aqui suficientes para todas as pessoas que têm demandado internação no Estado. Por isso, mesmo que não sejam os indicadores que nós gostaríamos de ver de distanciamento, em termos epidemiológicos, são indicadores até aqui ainda importantes para que a gente mantenha esta situação ainda sob controle no Estado do Rio Grande do Sul. E pedimos a todos, né, que reduzam ao máximo a sua circulação para que o vírus circule menos e assim a gente possa ter, não é que ninguém vá pegar o vírus, né? Haverá certamente contágio de muitas e muitas pessoas ainda no Estado. O que nós precisamos é que este contágio se disperse no tempo para que nós não tenhamos toda a demanda de pessoas que vão precisar de leitos de terapia intensiva ao mesmo tempo, o que faria explodir completamente a nossa rede de assistência hospitalar. Então, não é sobre não ter o coronavírus. Eu mesmo sofri o contágio do coronavírus. É sobre dispersar no tempo a demanda, né, porque do total de contágio, eu espero não precise de nenhuma internação, estou me cuidando e até agora com sintomas muito leves, tenho expectativa de não demandar, mas se todo mundo tiver, por exemplo, aqui onde trabalho coronavírus, alguns em algum momento vão precisar de internação. E assim vai, né? Mesmo que seja um percentual pequeno que demande internação de um grande número de pessoas que sofram o contágio ao mesmo tempo, será um grande número de pessoas demandando ao mesmo tempo internação hospitalar. É por isso que a gente pede a todos que reduzam a circulação ao estritamente necessário para que possamos passar por esse momento mais difícil no estado do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez agradeço as mensagens de carinho, as mensagens que me estimulam aqui a trabalhar pelo nosso estado e deixo a todos uma boa tarde. Até mais.